atenção o comportamento e o que foi trazido pelo ministro Luiz Fux, que divergiu do relator Alexandre de Moraes em algumas questões. Mas não esperem que nós tenhamos embates como tivemos de Joaquim Barbosa com o Ricardo Lewandowski durante o processo do mensalão. Ali era uma divergência muito maior. Mas Luiz Fux pontuou questões que estão sendo levantadas por juristas e que nós trouxemos ontem aqui ao analisarmos a expectativa para esse recebimento da denúncia pela primeira turma do Supremo. Justamente a questão do que se chama no mundo jurídico de competência. O foro adequado para análise desse caso. O ministro Marco Aurélio Mello, que esteve no Supremo Tribunal Federal e hoje se aposentou, conversou conosco há alguns dias e já tinha alertado sobre a previsão desse julgamento acontecer no Supremo, contrariar o que parte do mundo jurídico entende como um caminho errado. O caminho certo seria a primeira instância da justiça, porque os investigados não são mais autoridades, não têm mais o foro por prerrogativa de função. O ministro Luiz Fux pontuou muito bem essa questão e disse que ainda que o entendimento novo do Supremo Tribunal Federal sobre a questão do foro privilegiado fosse aplicado a esse caso, o julgamento e a análise da denúncia deveriam acontecer no plenário do Supremo com todos os ministros. Vamos ouvir. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2021, 11 de março de 2021, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux também falou sobre a delação de Mauro Cid. 9 vezes ele foi ouvido durante esse período em que fechou um acordo com a Justiça para receber uma pena menor em troca de informações. O ministro Luiz Fux disse o seguinte: delação premiada é algo muito sério. 9 delações representam nenhuma delação. Eu não tenho a menor dúvida de que houve omissão. Tanto houve omissão que foram feitas 9 delações. Os ministros do Supremo Tribunal Federal afastaram, nesse primeiro momento, a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que está, claro, no olho do furacão dessa denúncia, e ele tem apresentado argumentos que acabam servindo de prova para a Procuradoria-Geral da República denunciar os acusados por isso que tem sido chamado de uma trama golpista envolvendo 34 participantes, 8 deles sendo, nesse momento, alvo de uma primeira análise pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, do ministro Luiz Fux, na primeira turma, podemos esperar algum tipo de ponderação. Se, ainda que não haja no seu voto, de forma expressa, que ele seja convencido a votar pelos seus pares, pela condenação, pela aceitação da denúncia nesse primeiro momento, é claro que nós vamos ter algum tipo de ponderação. Isso é muito, muito saudável, porque a sensação que o público tem é que é um julgamento de cartas marcadas. Eu tive ontem em Brasília com várias pessoas com as quais eu conversei, essa expressão foi utilizada. Isso aqui é um julgamento de cartas marcadas. Nós já sabemos no que vai dar. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, na sua primeira manifestação no relatório, antes de qualquer voto de preliminar, de mérito, ele já trouxe ali um indicativo de que, para ele, há a convicção de que tudo isso aconteceu. São fatos graves, são fatos que aconteceram, mais na linha já de uma sentença do que numa decisão interlocutória
de se aceitar a denúncia e iniciar o processo. Cláudio Humberto está em Brasília também, com mais destaque aqui no Jornal Gente nesta manhã. Tudo bem, Cláudio?